Pastor Rayane, vem adorar o Senhor Jesus com os hinos da harpa. Aleluia. Sempre não gosta de harpa, viu, irmão? Não tem que inventar a moda, não, que negócio de harpa. Os hinos Corolla, mas na pega, até hoje não pega ainda, né? Graças a Deus. Aí, disse que uma irmãzinha chegou no pastor, falou: pastor, canta aquele hino do cachorro cego. O pastor, mas que hino que é esse, irmão, do cachorro cego? É o cão cego andei, né? É o que quis. Aleluias. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 124 da nossa harpa cristã. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo cedo, grande mar submerso, no véu dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Adorai, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças em mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos e milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vozes sejam serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia ao entrar. Aves, vermes, todos seres gigantes, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. Estes sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Aleluias. Vamos louvar ainda hino de número 370.
grato a Ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, Mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graças desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. aleluia. Vamos louvar ainda, indo de número 396. Aleluia, Jesus. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em Seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor
Evangelista Mondevair, venha fazer a leitura, por gentileza, da palavra de Deus. Vamos pôr de pé, igreja, nós fazemos a leitura. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Está tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Irmãos, abra as vossas Bíblias em Salmo 127. Eu vou pedir para o irmão colocar esse salmo aqui no telão, porque eu esqueci meu óculos em casa. E a gente vai chegando a uma certa idade, aí, pastor Exídio, eu aprendi que não é que a gente fica ruim das vistas, o braço que fica curto, né? Ele encolhe, né? Então, amém? Todos acharam o Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas alvarás, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Graças a Deus. Irmão, rapidinho aqui, aproveitando aqui, pastor Exídio, quando o pastor Exídio me disse para me preparar uma leitura, o engraçado que a gente está ali fazendo um serviço na Vila Rica, e eu estava conversando com um rapaz meio-dia, e ele falando que a esposa dele ligou, que eles são lá de Palmas, e teve um vento lá e descobriu a casa e tudo. Aí ele falando que um irmão, um crente, falou para ela que Deus tinha dado livramento, né? E me veio esse salmo e eu expliquei para ele, e ele falou assim: não, mas Deus não livrou minha casa. Aí eu perguntei para ele, eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta, a tua esposa, os teus filhos, como que eles estão? Ele falou: eles estão bem. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu faço para a igreja: Deus, ele guardou ou não guardou a casa? Ele guardou, porque ele permitiu que acontecesse, caiu o telhado, mas Deus guardou as vidas das pessoas. Então, nesse salmo, o que a gente aprende com ele? Que muitas vezes nós damos valor a bens materiais e não estamos nos dando valor à nossa própria vida. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, dou graça a Ti, Senhor Jesus, nesta noite. Pai, obrigado, Deus amado, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por essas vidas que aqui adentraram, Senhor, e aquelas que não adentraram. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, de uma forma tremendamente. Que o Senhor, meu Pai, nesta noite, Pai querido, o Senhor possa visitar pessoas no leito do hospital. Que o Senhor, meu Deus, possa levar esperança e salvação de vidas a essas pessoas. Pai, assim, meu Deus, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus. Passou na era, tem um louvor? Aleluia. Na era do Marlúcio, né? Aleluia. Graças a Deus. Depois arrumou outra Nayara por aí, né? Então é na era do Marlúcio. Graças a Deus. Deus está presente, queridos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É muito bom estar na casa de Deus, né? Para adorar e exaltar. E nós somos felizes porque nós temos Deus na nossa vida. Às vezes passamos por momentos difíceis, por dificuldades, mas o Senhor está conosco. Ele está no nosso barco e é Ele que acalma a tempestade. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Motivo de grande alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus. Vamos adorar o Senhor com uma canção bem conhecida. Se você souber, cante conosco. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. O rei Saul vivia sempre atormentado, com mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava, e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. Venha cantar, venha tocar, venha louvar a Deus. Pastora Giselda, vem dar uma saudação, vem logo ligeirinho. Me fala do amor de Jesus aqui, graças a Deus. Nos lembra quando nós fomos dirigir a nossa primeira igreja, Deus mudou nós para a favela, irmãos. Lugar perigoso. E minha esposa crente, nós crentes, Jesus vai para a favela, voou Jesus. E nós fomos, irmãos. E lá Deus nos usou poderosamente. Nos lembra que um dia Deus usou a pastora Giselda para orar por uma família que estava com a criança no berço já, os bichos estavam comendo, e ela juntamente com as irmãs orou, e Jesus curou na hora, irmão, para a glória do Senhor Deus. Então Deus tem usado, lá no Goiás, Deus usou muito a pastora Giselda para orar pelo câncer, e Deus curar na hora. Vários irmãos presenciaram isso lá. Então foi muito usada a minha esposa na obra de Deus. Então não é à toa, irmão, nós não caímos aqui de paraquedas, né? Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. Jesus nos trouxe para servir a igreja. E eu amo a igreja de Confresa, eu e minha esposa, viu, irmãos? Eu não troco minha igreja de jeito nenhum. Eu sou gambireiro, irmão. Eu gosto de uma gambira. Eu troco bicicleta na outra, mas a minha igreja eu não troco, em nome de Jesus, né? Se me escorraça daqui, eu volto para trás de novo. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a pastora Giselda. Manvina, só está aí? Vem dar uma saudação em nome de Jesus. A pregadora Manvina. Aleluia. Serva de Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória pertence a Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Que alegria poder estar aqui nessa noite para aprender da palavra de Deus. A palavra do Senhor,
é o nosso alimento, é o nosso sustento, é o que nos mantém de pé, é essa palavra. E glória a Deus pela minha vida, pela tua vida, de estarmos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Gostaria de deixar aqui em Salmos 119, 72, que diz assim, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. A palavra do Senhor nos diz, o salmista diz que foi bom ele ter sido afligido, porque só assim ele foi para os pés do Senhor. Só assim ele buscou mais a palavra de Deus. Às vezes passamos por momentos difíceis, de aflições, de angústias, e não entendemos. Muitas das vezes questionamos e reclamamos com Deus. E muitas das vezes o Senhor Jesus quer que nos achegamos mais a Ele. Então não importa o que você esteja passando, busque a palavra de Deus, busque a presença dEle, ouça do Senhor o que Ele quer de ti, o que Ele quer te ensinar diante da dificuldade que você esteja passando. Porque o meu Deus e o seu Deus sempre tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida. E essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Não importa o que você esteja passando, se achegue a Deus. Amém? Obrigada, pastor Egídio. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos colocar de pé. Pastor Marlúcio, tu traz uma palavra. Se der um tempinho eu falo alguma coisinha também, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso vice-presidente está me dizendo aqui para justificar a ausência do nosso pastor-presidente. Pastor Enio Rodrigues foi fazer uma visita lá na congregação Águas Lindas e não chegaria a tempo de estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. E essa é a razão dele não estar aqui hoje. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 127. Glória a Deus. Salmo de número 127. Nós estamos, esse mês de dezembro, aprendendo sobre a família ali na congregação Vila 2000. Estamos orando pela família às 6 da manhã, às 8 da manhã. E estamos aprendendo sobre família às quarta-feiras. E essa mensagem foi a primeira que nós ministramos ali sobre família, que foi quarta-feira passada. Amanhã, portanto, nós vamos dar sequência nessa série de mensagens sobre família. Salmo de número 127, o versículo 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu sou grato a Ti, Pai, por essa oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença, poder Te louvar, poder Te adorar, podermos meditar na Tua palavra. E eu Te louvo, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada servo Teu, serva, Senhor, que entrou aqui neste templo nesta noite. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Fala conosco, meu Pai, para que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, família tem sido um dos assuntos mais sensíveis da sociedade moderna. Família tem sido uma das áreas onde mais tem se manifestado problemas e dificuldades para o ser humano. Também não podia ser diferente, porque nós dizemos, e verdade é, que a família é a base da sociedade.
E o que é a base, senão aquilo que suporta todo o peso de todo o resto? Então, tudo que nós vivemos, de alguma forma, interfere na família. De alguma forma. Tudo que nós vivemos, todas as experiências que nós passamos, todas as coisas que cercam o nosso dia, de alguma forma, é sentido na família. E quando a gente olha para o Salmo de número 127, o Salmo de número 127 e o Salmo de número 128 são salmos acerca da família. E o salmista vai iniciar o Salmo de número 27 dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele está falando de família. Ele não está falando de construção. Ele não está falando de prédio. Ele está falando de família. E ele está dizendo: olha, se o Senhor não edificar a família, não construir a família, em vão trabalham as pessoas. Vai ser inútil correr, levantar de madrugada, correr de um lado para o outro, trabalhar a morrer, comer apressadamente o pão que duramente granjeaste. Vai ser inútil. Então é necessário que o Senhor edifique essa casa. E todos nós pertencemos a uma família. Alguém às vezes não tem a sua própria, mas pertence uma. E quem ainda não constituiu família, um dia por certo constituirá. E é importante nós entendermos isso. E é interessante que todas as vezes que a gente vai falar para a família, ou a gente fala para casais, ou a gente fala para os homens, ou a gente fala para as mulheres. E os jovens têm que casar primeiro e apanhar da vida primeiro para depois aprender, né? Talvez a gente está errando nisso. Devíamos falar mais sobre isso com os nossos jovens e adolescentes. Então o salmista diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. E como é que o Senhor edifica a família? Quando a gente procura viver a nossa família, enquadrar a nossa família nos princípios de Deus. Então o que nós vamos falar aqui nessa noite, se Deus nos permitir, é entendendo o propósito de Deus para a família. Qual é o propósito de Deus para a família? O que Deus tinha em mente quando instituiu a família? É isso que nós temos que procurar viver. E quando a gente procura cumprir o propósito de Deus para a família tem paz, a família prospera, a família é um lugar de alegria, o lar é um lugar de paz, é um pedaço dos céus. Não porque a gente correu de manhã até de noite para prover, porque a gente cumpre o propósito de Deus para a família, e a bênção de Deus está sobre ela. E quando a gente olha para o Gênesis no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer assim, que viu Deus o homem, e viu Deus, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Deus viu o homem só, correndo de um lado para o outro. A Bíblia diz assim: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. A gente até tem uma brincadeira que às vezes nos faz interpretar errado. Alguns pregadores brincam, né? É uma brincadeira. Que Adão viu o boi tinha a vaca, e assim vai, e cada animal tinha o seu par, e Adão disse: por que eu estou só? Mas na verdade não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não foi Adão quem percebeu que ele precisava de alguém. Não foi Adão quem buscou alguém para si, ou quem constituiu família. Não. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem percebeu que Adão não podia ficar só, que Adão precisava de alguém. E foi Deus quem fez a mulher, e da mulher, e com o homem e a mulher, Deus constituiu uma família para ele, Deus. Não foi Adão quem foi atrás de Eva e constituiu uma família para si, não. Foi Deus quem fez a mulher, e do homem e da mulher Deus constituiu uma família para ele. Para ele. E quando a gente entende isso, a gente entende que família não nasceu na terra, não nasceu na mente do homem, não nasceu no coração do homem, não foi o homem quem quis família para si, foi Deus quem instituiu família. E isso não vale apenas para a família de Adão, a sua família. A sua família foi um projeto de Deus, a sua família nasceu no céu, a sua família é uma instituição instituída por Deus. Foi Deus, não foi Adão. Não foi eu, não foi você. Deus apenas nos deu o direito de escolher, mas quando a gente escolhe e vai ali e decide entrar no matrimônio, então não somos nós quem nos unimos um ao outro, Deus é quem nos une.
Portanto, a família é de Deus, não é minha, não é sua, é de Deus. E é importante que a gente entenda isso. A família é de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, o que a gente vai ver? Deus prometeu um filho a Abraão, deu um filho a Abraão, mas na verdade o filho não era de Abraão. Lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus vai dizer: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai a um lugar que eu te mostrarei e oferece ali para mim. Abraão obedece, sobe ao monte, e quando chega lá, prepara o altar, amarra Isaac, pega o cutelo. Quando ele vai para imolar Isaac, o que Deus diz? Já basta. Você já provou que você entende que o filho não é seu, é meu. Que você é meu, que a sua esposa é minha, a sua família é minha. E nós precisamos entender isso. A família é de Deus. A sua família, a minha família, ela é de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. Vocês se lembram quando os fariseus interpelaram Jesus sobre o divórcio e outras coisas assim? E Jesus diz assim: o que Deus uniu, não os separe o homem. Ou seja, Jesus estava dizendo, todo casamento foi quando duas pessoas entram para o matrimônio, Deus sela essa união. E existem até algumas pessoas que interpretam isso errado e buscam margem para o divórcio, assim: não, a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa não. Então, se separou é porque não foi Deus que uniu. Não é uma informação que Jesus está dando. Olha, aquilo que Deus uniu, o homem não consegue separar, não. Não, Jesus está dando uma ordem. Olha, foi Deus quem uniu. Todo casamento é união por Deus. Então, não vai o homem separar o que Deus uniu, não. Era uma ordem, não era uma informação. Então, a família é de Deus. A minha família é de Deus, foi constituída por Deus. A minha união, minha e com a minha esposa, foi Deus quem uniu, foi Deus quem selou no matrimônio. E isso vale não apenas para crente. Todo casamento devidamente constituído, ele tem a bênção de Deus, ele é uma instituição divina. Todo casamento legalmente realizado, ele é instituído por Deus e ele tem a bênção de Deus. Por que muitas vezes dá errado? Porque o ser humano está pelo meio do negócio. E nós somos falhos. Mas tem a bênção de Deus. Agora, quando a gente olha para essa instituição que tem a bênção de Deus, que foi instituída por Deus, e está tão carregada com tantos problemas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É porque a gente está falhando em cumprir os propósitos, a gente está falhando em se enquadrar nos princípios. E quando a gente falha em se enquadrar nos princípios, dá errado. Dá errado. É por isso que tudo no Evangelho é aprendizado, é conhecimento. A gente aprende o que Deus quer, a gente pratica, e aí sim a gente vive a plenitude do Evangelho. Mas muitas vezes a gente quer sair por aí só na euforia, só no oba-oba, e é bênção, e é só vitória, e às vezes é problema atrás de problema. Porque o Evangelho é aprendizado, a gente aprende, a gente recebe a ordenança de Deus, coloca em prática e recebe a bênção de Deus. E quando a gente entende que a família pertence a Deus e não a mim, não a você, a gente entende por que o inimigo trabalha tanto contra a família. Porque ele quer destruir aquilo que pertence a Deus, aquilo que é propriedade particular de Deus. O inimigo não criando, não conseguindo criar nada, ele tenta deformar aquilo que Deus criou. Agora, qual é o propósito de Deus para a família? Deus, quando Ele cria a família, quando Ele institui a família para si, Ele institui para um propósito, e o propósito é que através da família Ele fosse manifestado e glorificado. Esse é o objetivo maior para o qual existe família. E talvez você se casou, talvez você foi até o altar, às vezes casou numa igreja cristã, e às vezes você nunca soube disso. O seu casamento tem como propósito maior manifestar Deus às pessoas e glorificar a Deus. E quando a gente não busca enquadrar nesse propósito, e quando a gente não busca viver isso, a gente vive uma vida carregada de problemas. Não prospera, não parece que não flui, as coisas não acontecem. Porque a gente não entendeu o propósito. E o propósito maior é que Deus seja manifestado através do convívio familiar.
é que Deus seja glorificado. Deus quer revelar-se ao mundo por meio da minha família, do meu convívio familiar, do meu ambiente familiar. Primeiro, para os de dentro. Primeiro para o meu cônjuge. Deus quer que através da minha postura dentro da minha casa, dentro da minha família, eu manifeste Deus para minha esposa. O que Deus queria com o casamento era que eu amasse tanto a minha esposa e cuidasse tão bem dela, que ela olhasse para mim e dissesse assim: Deus me ama. Propósito de Deus para o casamento. E quando a gente não entende isso, a gente fracassa nisso, a gente erra, e a gente não desfruta da plenitude do que é a vida familiar instituída por Deus, debaixo da bênção de Deus. Lembra como o apóstolo Paulo nos ensinou que o marido devia amar a esposa, como Cristo amou a igreja? E a gente só vai revelar Cristo ao mundo quando a gente cumprir esses princípios. Como Cristo amou a igreja? Jesus disse lá em João 17, se não me falha a memória: Senhor, aqueles que o Senhor me deste para amá-los, eu os amei até o fim. Não amou só até ser negado. Não amou até que Tomé duvidou dele e depois deixou de amar. Não amou só até que Judas o traiu e depois deixou de amar. Eu os amei até o fim. Então o propósito de Cristo é revelar-se às pessoas por meio do convívio familiar. Primeiro para os de dentro. Primeiro para o meu cônjuge. O homem, amanhã nós vamos estar estudando sobre o papel do homem na família. O homem é representante de Deus na família. E aí fica a pergunta: nós estamos desempenhando esse papel? Nós estamos sendo bons representantes? Nós estamos representando bem Deus na família? É o nosso papel. Também para os filhos. Para os filhos. O propósito de Deus é manifestar-se ao mundo através da minha vida em família. Primeiro para os de dentro, para o meu cônjuge. Depois também ainda para os de dentro, para os filhos. Eu te faço uma pergunta. Quando a criança pela primeira vez pergunta assim: quem é Deus? Qual é a resposta mais clássica? Meu filho, Deus é o papai do céu. Sabe o que a gente está dizendo para a criança? Você não tem o seu papai aqui? Deus é um igual esse que você tem aqui, que você tem lá no céu. E aí? Qual é a visão que as nossas crianças vão ter de Deus? Meu filho, Deus é o papai do céu. É preciso a gente entender isso, porque a concepção que a criança desenvolve de família afeta diretamente a concepção que ela tem de Deus. Diretamente. Eu ouvi um testemunho de um irmão que ele tinha dificuldade, ele veio para a igreja já depois de adulto, e ele poderia estar adorando, ele poderia estar nas alturas, quando o ministro louvor dizia assim, citava Deus como pai, eu dizia assim: lance-se aos braços do pai. Jogava um balde de água fria. Até que um pastor Deus teve um tratamento com ele, e ele contou para o pastor, e dizia assim: meu pai foi terrível. E todas as vezes que Deus é associado à figura paterna, acaba a minha graça, acaba a minha alegria, porque eu não posso aceitar que Deus é isso. Sabe o que é isso? A nossa concepção de família interfere diretamente, definitivamente, na nossa concepção de Deus. E às vezes a gente não tem cumprido esse propósito. Às vezes nós temos representado mal. Era para ser bom quando a gente dissesse para a criança assim: meu filho, Deus é papai do céu. Mas às vezes tem sido maléfico dizer para uma criança: meu filho, Deus é papai do céu. Porque o papai da terra não tem cumprido o propósito divino para a família. Não tem cumprido. E nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos entender isso. Existem algumas coisas erradas conosco. As pesquisas dizem que 52% dos jovens cristãos que vão para a faculdade, eles desviam nos 2 primeiros anos de faculdade.
Eles não têm estrutura, eles não estão preparados, eles estão indo para a vida despreparados. Nos primeiros embates da vida eles são levados, tornam-se ateus, tornam-se céticos. Não encontraram na família uma base sólida para viver a fé que Cristo ensinou. E o que é isso? Isso é falta de compreensão da palavra de Deus, falta de nós cumprirmos os propósitos. Mas Deus está nos ensinando hoje. Nunca é tarde demais, existe tempo, sempre há tempo para nós mudarmos essa realidade. Ainda há tempo para a esposa manifestar Deus para o marido, ainda há tempo para o esposo manifestar Deus para a sua esposa, ainda há tempo para o pai representar Deus com honra, com dignidade para os seus filhos. Ainda há tempo daquele pai que o filho não pode ouvir que Deus é papai do céu, mudar essa realidade. É propósito divino. Se a gente fracassar nisso, a gente fracassou em tudo. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que se alguém não cuida dos seus, especialmente o da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. O cuidado ali não é pôr pão na mesa, não é dar roupa para vestir. O cuidado ali envolve tudo, envolve amor, envolve atenção, envolve educação, envolve cuidado, carinho. Pão na mesa é muito pouco. Existe muita gente que não tem pai e mãe e não morre de fome. Roupa para vestir é muito pouco. Existe muita gente que não tem pai e mãe e tem com que se vestir. Mais que isso, nós precisamos representar Deus para os nossos filhos. Nós precisamos manifestar Deus para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Porque menos que isso, nós não estamos cumprindo o propósito divino para a família. Não estamos. E em terceiro lugar, para os de fora, é propósito da família, propósito divino para a família, que nós manifestemos Deus para a sociedade na qual nós estamos inseridos. O ambiente familiar é o primeiro lugar onde a nossa fé deixa de ser um discurso e vira uma prática de vida e vira uma realidade. E se lá na casa a gente não vive o evangelho, se lá na casa a gente não é crente, então a gente não é crente em lugar nenhum. É hipocrisia, é falsidade. É hipocrisia. O ambiente familiar é o primeiro lugar onde a fé que nós professamos deixa de ser discurso, passa a ser realidade. E a gente precisa entender isso. Família tem uma importância extraordinária. Deus instituiu família antes de instituir igreja. Jesus foi a um casamento antes de ir ao templo. Antes de qualquer outro milagre que Jesus realizou, Ele realizou um milagre no casamento de alguém. E nós precisamos entender isso. Você já imaginou a seriedade do que é família e de como a família manifesta Deus e de como a família profana o nome de Deus quando nós erramos? Você já viu o descrédito que gera alguém quando alguém fracassa na vida familiar? Não existe nada que gere descrédito maior do que o fracasso na vida conjugal. A família é de suma importância. E Deus quer que através dela nós o representamos e o manifestemos ao mundo. E esse é o único caminho para a gente alcançar o sucesso na vida familiar. É cumprir o propósito. É obedecer o princípio. Não há outro caminho. Não há outro meio. A gente se enquadra no propósito e Deus abençoa a família. A gente obedece o princípio e as bênçãos de Deus, automaticamente. Nós não vamos viver de campanhas ou viver disso ou daquilo. Nós vamos viver de bênçãos no nosso dia a dia. Mas nós precisamos nos enquadrar nos princípios. E para nós finalizarmos, diante dessas realidades, de que a família não é minha, a família é de Deus,
de que a família não visa primeiramente cumprir o meu propósito, a minha vontade, ou satisfazer a minha vontade, primeiro o propósito de Deus, a gente vai entender biblicamente que a aliança familiar para Deus é irrevogável. Não foi eu que me uni à minha esposa, eu escolhi ela na direção de Deus. Mas quando eu escolhi ela e ela me aceitou, e nós entramos para o matrimônio, Deus nos uniu. Portanto, eu não tenho direito. É o que Jesus disse. O que Deus uniu, não vai o homem separar, porque ele não tem autoridade para isso. É irrevogável. Ah, pastor, mas já foi. Então você precisa reconhecer isso como um pecado, se arrepender disso, e de agora para frente, se você já entrou em outra aliança, você precisa agir diferente. Essa é a realidade bíblica. Quando nós olhamos para o livro de Josué, os capítulos 9 e 10, a gente vai ver um fator extraordinário. Josué vem com o povo conquistando a terra. A ordem era para eliminar todos aqueles cananeus daquela terra, matar todo mundo e ocupar a terra. E quando os gibeonitas que habitavam naquela terra souberam que o povo de Israel vinha para destruir todo mundo, eles vestiram roupas velhas, calçados velhos, pegaram pães embolorados, odres de vinhos velhos, e foram até Josué. E disse: olha, faz uma aliança conosco. Nós reconhecemos, ouvimos falar do teu Deus. Faz uma aliança conosco. Nós somos de muito longe. Josué disse: mas quem sabe que vocês é daqui de perto e nós temos que destruir vocês? Eu não posso fazer aliança com vocês. Ele disse: não, olha aqui o nosso pão. A gente pegou lá em casa fresquinho, olha, está embolorado. Olha as nossas roupas, saímos de casa com roupas novas, vimos de terras longínquas. E a Bíblia diz que Josué e os anciãos da terra, sem consultar ao Senhor, fizeram aliança com os gibeonitas. E aí? 3 dias depois eles descobriram que os gibeonitas habitavam ali perto, e que devia ser destruído. Deus havia ordenado. Agora, se eles os deixassem vivos, eles seriam um eterno problema para eles, ali no meio da terra que pertencia a eles. E aí? Eles falaram: ah, nós fomos enganados, nós vamos quebrar a aliança. Eles fizeram uma aliança perante o Senhor. Eles disseram: ah, vocês me enganaram, eu não fiz aliança com vocês, eu fiz uma aliança com alguém que morava longe, vocês moram perto. Não. Eles fizeram aliança perante o Senhor. E eles erraram em fazer aliança com quem Deus tinha dito para não fazer aliança. Mas uma vez que eles fizeram aliança, eles teriam errado de novo se quebrassem a aliança. Alguns dias depois, o povo da terra se levanta contra os gibeonitas para guerrear, porque eles tinham feito aliança com Josué. E o que os gibeonitas fizeram? Mandam um recado para Josué e disse: olha, nós temos uma aliança contigo, e o povo da terra quer nos destruir, vem nos socorrer. E Josué teve que pegar o exército de Israel e pôr em marcha para defender os gibeonitas. Eles fizeram uma aliança enganados, mas problema deles. Eles deviam ter consultado ao Senhor, não consultou. Ah, pastor, eu casei errado. Não tem problema, você fez uma aliança. Mas sabe o que é extraordinário? Mesmo quando a gente erra, se a gente honrar a aliança feita, Deus tem bênção para nós. Quando Josué vai defender os gibeonitas, acontece um dos milagres mais extraordinários que já aconteceu na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que ele vai contra aquele grupo de reis que vieram para destruir os gibeonitas, e a guerra se estende, e os inimigos começam a fugir, e os inimigos iam fugir, iam se abrigar nas cidades fortificadas, e depois iriam voltar mais fortes. E Josué olhou para o sol e disse: sol, para-te aí, lua, para-te ali. E a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele. Deus deu uma vitória extraordinária. Por quê? Porque eles honraram uma aliança. Ainda que enganados, ainda que errados, ainda que uma aliança que não era para ser feita, mas uma vez que eles fizeram a aliança, Deus exigia que eles obedecessem e que eles cumprissem a aliança. Essa é a realidade da aliança feita diante de Deus. E se você for ler 2 Samuel capítulo 21, versículos 1 a 14, vai nos contar uma história de quase 400 anos depois da aliança feita com os gibeonitas. E o que tem lá? A Bíblia diz que nos dias de Davi houve 3 anos de fome.
E depois de 3 anos de fome, Davi entende que aquilo era uma maldição de Deus, aquilo era um castigo de Deus, havia algo errado. Eles eram o povo da aliança, eles tinham promessa de prosperidade, eles tinham promessa de bênçãos. E agora eles estão 3 anos de seca. E Davi vai consultar a Deus e dizer: Deus, onde é que nós erramos? E Deus disse assim: existe pecado de sangue na família de Saul, porque a família de Saul matou os gibeonitas, quebrou a aliança. Deus não aceita quebra de aliança. Quase 400 anos depois da aliança, existe maldição na terra, o povo está passando fome, 3 anos de seca, 3 anos de fome. Deus, o que foi? Quebraram uma aliança. Mas tinham sido enganados, não importa, quebraram a aliança. Mas aquela aliança era errada, o Senhor havia falado que não era para fazer aliança com aquele povo. Não importa, vocês fizeram. Então honrem a aliança. Aí lá vai Davi, não tinha nada a ver com a história, mas tinha que consertar o problema. Não era culpado, mas era representante do povo. Ele vai aos gibeonitas que restavam e diz: olha, nós pecamos contra ti, contra vocês. O que vocês querem de nós para que vocês nos abençoem? Olha o que Davi estava dizendo. Aquele povo era gentil, aquele povo não era o povo de Deus, não era o povo da promessa, mas a partir do momento que o povo de Deus entrou em aliança com eles e quebrou a aliança, a bênção para o povo de Deus estava na mão dos gibeonitas. E Davi diz: o que você quer de nós para que vocês nos abençoem? Eles disseram: olha, rei, não é questão de prata, nem de ouro, nem de nada, mas vocês quebraram a aliança que vocês fizeram conosco. Eles não perderam a oportunidade. Vocês entraram em aliança com o nosso povo. Agora, nos dê 7 homens, descendentes de Saul. Saul já tinha morrido, para que nós enforquemos eles ao Senhor. Não era sacrifício de gente para Deus, não. Era punição de gente culpada para que Deus tirasse a maldição de sobre a terra. Os gibeonitas dizem: me dê 7 descendentes de Saul para que nós enforquemos ele ao Senhor, e assim nós vamos perdoar o pecado de vocês. E Davi disse: eu farei. Olha a consequência da quebra da aliança. Saul já tinha morrido. Os seus filhos arcaram com a consequência da quebra da aliança. E essa é a dura realidade na aliança do casamento. Todo mundo sofre, todo mundo padece quando a aliança é rompida, quando a aliança é quebrada. E vai Davi, 2 filhos de Rispa, outros 5 filhos de de outra parte da descendência de Saul. 7 homens descendentes de Saul foram pendurados no madeiro, foram enforcados. E a Bíblia diz que aí passou a maldição e a abundância voltou à terra. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você consultou a Deus para entrar em aliança com alguém ou se você não consultou a Deus. Eu não sei se você era crente quando você se casou ou se você era crente ou descrente, eu não sei. Eu não sei se você é crente, o seu esposo é descrente, ou você é crente, a sua esposa é descrente, eu não sei. O que eu sei te dizer é que a aliança feita no casamento perante Deus, ela é irrevogável. Eu não sei qual é a condição que você que me vê aqui neste momento, ou que vai assistir em um outro momento, está vivendo. O que eu posso te dizer é que se você, na situação em que você estiver vivendo, você honrar a aliança que você fez perante Deus por meio do matrimônio, não importa o caos, não importa a condição em que você estiver vivendo, Deus tem bênçãos para aqueles que honram a aliança. Não há outro meio de prosperidade, não há outro meio de sermos abençoados. Se nós quebrarmos princípios, tudo vai dar errado, tudo vai ser fracasso. Mas se nós obedecermos o princípio e cumprirmos o propósito de Deus e manifestarmos Deus, então nós alcançaremos a bênção e a prosperidade de Deus. Já quebrei a aliança, já foi. Não dá mais para consertar. Ou já estou em outra aliança. Então viva essa verdade agora.
Reconheça o seu pecado, arrependa-se do que passou e viva essa realidade nessa nova aliança. Não quebre a aliança. Não existe bênção de Deus em quebra de aliança. Na quebra de aliança existe maldição. Na quebra da aliança existe prejuízos, existe morte. Mas quando o povo manteve a aliança, Deus poupou-lhes a vida e deu-lhes uma vitória extraordinária. Então, quando você constitui família, ou se você ainda não constituiu, quando você fizer isso, nós precisamos entender essa realidade. Deus não te deu uma esposa para você ter uma companhia. Não, isso é objetivo secundário, isso é propósito secundário. Deus não te deu um esposo para você ter alguém que lhe protegesse, que lhe provesse algo. Não, isso é objetivo secundário. Deus não te deu um esposo ou esposa para lhe satisfazer os desejos da carne. Não, isso é o propósito secundário. O propósito fundamental de Deus para a família é que Deus seja manifestado no nosso convívio familiar, para os de dentro e para os de fora. Que as pessoas lá dentro da minha casa, que convivem comigo, possam enxergar Deus em mim lá dentro. E as pessoas lá de fora que verem o meu convívio com a minha esposa, com a minha família, possam enxergar Deus em nós. E se você não está cumprindo esse propósito, mude isso hoje. E eu te convido a se colocar de pé. Vamos orar. Mude isso hoje. Entenda esse princípio hoje. Isso é palavra de Deus. Não tem como correr, não tem nenhum lado nem outro. Ou entra por aqui, ou está debaixo da maldição. E depois que está debaixo da maldição, a gente sofre, a gente padece, precisa corrigir o erro para voltar a receber as bênçãos de Deus. Quer ser abençoado? Quer prosperar? Quer receber as bênçãos de Deus? Então honre a aliança. Manifeste Deus através da sua vida e do seu convívio familiar. Seja um pai que representa Deus para os seus filhos. Seja um marido que ame Cristo, que ame a igreja, assim, que ama a esposa assim como Cristo amou a igreja. Seja uma esposa que respeite o marido. E é interessante, a Bíblia não diz para a esposa amar o marido, naquele texto onde Paulo fala assim: e vós, marido, amai a esposa assim como Cristo amou a igreja, e a esposa seja submissa ao marido. Sabe por quê? O apóstolo Paulo certa vez disse assim: o amor de Cristo nos constrange. Cristo nos amou de uma forma tão extraordinária, que nós nos vemos obrigados a amá-lo e a corresponder a esse amor. E muitas vezes os esposos dizem assim: a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. Se você obedecer o mandamento que começa por nós: vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, ela será constrangida, ela será convencida, ela será conquistada a te amar, porque o amor de Cristo nos constrange. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu oro a Ti, meu Deus, nessa noite diante da Tua palavra. A Tua palavra é verdade que liberta, que transforma, que nos livra da maldição. Meu Deus, eu oro a Ti, ó Pai, em favor das famílias que aqui estão e das que estão longe, meu Deus. E te peço, Senhor, a Tua bênção sobre o nosso convívio familiar, de maneira que nós venhamos entender o propósito que o Senhor tem para a nossa família. Que nós venhamos entender que a família que nós chamamos de nossa, na verdade é Tua. Que nós venhamos entender que a família que nós pensamos que nós constituímos, na verdade foi constituída por Ti. Ó Deus, e que nós venhamos entender que sendo Tua a família, ela precisa cumprir os Teus propósitos e não os nossos. E assim, meu Deus, nós venhamos viver essa realidade, e nós venhamos viver essa aliança com todo o empenho, com todo o afinco, para que assim nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti e Te agradeço por tudo, meu Pai. Amém. Deus abençoe. Podemos assentar. Eu devolvo aqui a oportunidade. Aleluia. Deus agrada da família, né? O primeiro milagre foi no casamento. Irmão, eu quero compartilhar com os irmãos, dá um prazinho ainda, né? Não está cedo, né? Abra comigo as vossas Bíblias no livro de Juízes. Pastor Bardo, dar uma palavra, vou dar mais uma palavrinha aqui. Não é palavrão não, tá, irmãos? Aleluia. Juízes 6, versículo 12, diz o seguinte:
Então o anjo do Senhor lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmão, Deus me deu essa palavra, quero repartir com os irmãos. Certamente vai ser de proveito para alguém, até para a minha vida, quem sabe, né, irmãos? Já viu, às vezes, quando Deus dá uma mensagem, assim, uma mensagem poderosa, e a mensagem está falando com o pregador. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos, já aconteceu esse fato comigo certa feita. Amados, o que Deus, esse homem vivia uma situação, a estima desse homem estava lá embaixo, irmão. Ele estava cabisbaixo, desanimado, a sua autoestima estava zerada. Mas para Deus, irmãos, a visão de Deus não é a nossa visão. E Deus usa o anjo do Senhor e aparece para aquele homem e diz: olha, varão valoroso, Deus é contigo. Primeiramente, Deus traz uma palavra do céu para aquele homem, para nossas vidas. Porque quantas vezes, meus amados, nós deixamos Satanás, o adversário da minha vida, da sua vida, te pôr de cabeça baixa, trabalhar sobre a sua autoestima, desanima você, desqualifica você, rebaixa você, e muitas vezes você aceita a palavra de Satanás e se alimenta disso. Eu não tenho valor para a igreja, não tenho valor da minha casa, não tenho valor no meu trabalho, e começa a se alimentar, meus amados, dessa forma. Gideão estava nessa situação, ele estava debaixo de uma situação terrível, desanimado com a situação, mas uma palavra do céu veio aquele dia: Deus é contigo. Nós temos que entender quem somos nós na mão de Deus, o quanto Deus nos amou, quando Deus nos resgatou, meus amados. Às vezes nós desvalorizamos o sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos comprados, não com prata, nem com ouro, com coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então nós não temos o direito de ser desanimado com a situação. Às vezes está passando por um momento de prova, e pessoas entram por esse caminho, irmão, e é uma porta que Satanás abre para as pessoas entrar em depressão. Ele se olha no espelho, se vê uma pessoa feia, ele se põe tanto defeito, a sua voz, põe defeito na voz, põe defeito em tudo, irmãos. E às vezes até machuca as pessoas, porque a sua estima está baixa. O Senhor falou para nós amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que ter um alto amor, irmãos. Nós amar, saber que nós somos filhos de Deus, que Ele nos chamou, nos amou, nos perdoou, pegou o nosso nome, escreveu no livro da vida, nos deu o Espírito Santo. E muitas vezes nós, com nossas vazões, deixamos o Espírito entristecer, damos muito lugar à baixa estima. Tem pessoas, irmão, que é tão complicado de mexer com ele. Se ele tem um cabelinho enroladinho, irmão, isso é um defeito para ele se colocar menor do que os outros. Irmão, tem alguém lá fora doidinho por causa desse cabelinho seu. Ou tem um cabelo espichado, quem enrolou o cabelo? E fala: não, meu filho, o cabelo era assim. E começa, irmão, com as coisinhas, coisas que não valem nada. E às vezes a autoestima da pessoa, ele não se olha no espelho e fala: eu sou amado por Deus. Irmão, quando você fala isso, Satanás fica envergonhado e sai de perto de você. Eu sou amado por Deus, irmãos. Olha quem é Deus. Deus me achou, Deus me chamou para ser servo dele. Esses dias Deus me deu uma oração de gratidão, diferente uma oração diferente, eu nunca fiz ela antes. Foi: Jesus, obrigado, Jesus, por eu ser teu servo. Às vezes você agradece pelo carro, pela casa, pela esposa, agradece por tanta coisa, e às vezes não esquece o mais importante: obrigado porque eu sirvo a Jesus.
Porque tem pessoas aí fora, irmãos, que não servem a Jesus. São escravos do adversário, estão escravizados, condenados a padecer e ir para o inferno. Mas nós, irmão, levanta a cabeça, igreja, irmão, irmã. Olha que Cristo te amou de uma maneira tremenda, que deu a sua vida por nós. João 3,16, o tema da Bíblia, que Deus nos amou de uma maneira tal que deu Jesus por nós. Então, igreja, se alegra, não dá lugar, não dá moral, irmãos, para baixa estima, não se qualifica como servo de Deus. Se Deus chamou você, você tem uma qualidade que Deus agradou. Então, queridos, levanta a cabeça, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Anda com Cristo, se anima, irmão, mesmo na adversidade. Eu sou amado por Jesus. O anjo falou isso para aquele homem. Aquele homem deu um bom general para o exército de Deus, mas nas condições que ele estava, ele: não, a minha tribo é a mais pequena, a minha igrejinha é a mais pequena, nós não sabemos cantar, nós não sabemos pregar. E começou com essa ladainha, e o anjo falou: você é valoroso diante de Deus. Então, que ele levanta a cabeça, entenda que Deus, que você é amado no céu. Quando olhamos o livro do profeta Daniel, ele começou a fazer uma oração e a resposta demorou um pouquinho. Logo o anjo trouxe a resposta e chamou Daniel, que era um homem muito amado no céu. Viu, meus amados? Nós somos muito amados no céu. Põe isso no seu coração, alimenta disso. Não alimenta com coisas que despreza, que te maltrata. Se valorize diante de Deus. Você é um ser, você é alguém especial. Na minha conversão estava no auge aquele hino que quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, né? Tão importante para Deus. É importante mesmo. Deus move céus e move terra, irmãos, para nos abençoar. Amém, igreja? Deus possa nos abençoar com essa palavra. Então seja um crente animado, irmão, viu? Não dá moral para baixa estima. Eleva a sua estima, irmão. Pastor, mas está feia a coisa. Não, vai melhorar, irmão, em nome de Jesus. Declara fé, declara bênção. E começa a declarar que você é abençoado. Começa a bem dizer, abra a sua boca, louve a Deus. Traga Deus para perto da sua vida. Viu, meus queridos? Seja um crente satisfeito, irmão. Irmão, o que tem de crente que não é satisfeito? Oh, Jesus. Mas seja alegre, satisfeito. Está bom, Jesus. O pastor voltou debaixo de uma prova. Está bom, irmão. Você foi reparar a situação aí, tem nego na tarde, e às vezes nós estamos por cima, melhor do que ele ainda. Imagina se você está lá numa sala, numa UTI, só está escutando só aquele aparelho apitando, esperando o aparelho desligar para você morrer, criatura. Então você está bem, rapaz. Pastor botou numa prova. Passe, irmão, a prova passa, não é temporária, é temporária. Ela não é permanente, não. O vendaval vem, faz um PT, arranca teia de barraco de peão por aí, vai lá, compra a teia, põe de novo, vai embora, beleza, graças a Deus e aleluia por isso, né? Amém, queridos? Vamos alimentar com essa palavra em nome de Jesus. Tem uma criança para ser apresentada? Aleluia. Coisa boa, menino, né? Eu gosto de menino, viu, irmão? Graças a Deus. Mudou junto com meus netos, vira 3 meninos. Eu tenho 2 netos, né, Antônio? Aí vira 3 meninos lá em casa. Lá. Esse dia eu estava brincando de bolinha de gude com meus netos. Aí eu mandei a foto, mandei o vídeo para minha sogra, ela falou: está certinho, meu genro. É assim, brincar com os meninos. Graças a Deus. Onde está o Fábio de Souza Vieira e os pais Denis da Silva e Maria Fátima? Vem à frente, traz a bênção. Aleluia. Rapazão bonito. Aleluia. Graças a Deus. Pode vir à frente. Pode subir aqui, servo de Deus. Papai não pôde vir, não? Isso, vamos apresentar então. Pôde de pé, igreja, em nome de Jesus. É a vovó, é? Vem também, vovó. Não vou dar sermão nos avós, não, porque eu sou avô, né? O pastor, ele mudou o discurso dele, dava um sermão nos coitados dos vô, aí ele virou vô, aí mudou a conversa. Então vamos,
Ele é bonito, os olhos azuis, é o rapazão lindo, bênção de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. E ali, diante do costume da lei, nós, a igreja, nós costumamos apresentar as nossas crianças ao Senhor, o Senhor Jesus. Então, vamos abençoar essa família. A irmã concorda em criar essa criança na igreja, nas coisas de Deus, para ser um bom rapaz aí, ser um abençoado na vida, ser um homem respeitado, né? Que os pais desejam isso para os filhos. A irmã concorda em criar na igreja? Amém? Então vamos apresentar essa criança, vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, apresentamos essa criança, Jesus, o Fábio de Souza. O Senhor venha abençoar ricamente, que venha crescer nos seus caminhos, nos seus mandamentos, no seu estatuto, que venha ser uma bênção para os pais, para os avós, que venha ser uma bênção na sociedade, que venha crescer nos caminhos do Senhor. Assim nós apresentamos e o abençoamos em nome de Jesus. Está aqui, irmã, certificado. Cuida bem desse rapaz lindo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos dar a benção apostólica. Tem um recadozinho aí, um aviso. Cadê a irmã? Tinha um aviso, irmã? Qual a irmã que é? Irmã Maria Lúcia, vem dar um aviso. Isso, logo depois a irmã vem dar um aviso também. Graças a Deus. Quero convidar a igreja, os pais de adolescentes que estão aqui, que tragam seus filhos a partir das 4 horas, tá? Nós vamos ter um evento não só voltado para os adolescentes, mas também para os pais, né? Então, eu faço convite aqui, tá bom? Lá vai ser um evento totalmente online, né? Vai estar acontecendo em Cuiabá, nós vamos estar acompanhando aqui. E no horário nosso aqui, a primeira palestra vai ser direcionada aos pais. Então, eu gostaria que você, pai, né, de adolescente, que vocês venham participar aqui, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Então, nosso horário aqui vai começar às 5 da tarde. Amém? Nós vamos encerrar por volta de 8h20 da noite e depois nós vamos ter um jantar para nós aqui, para os nossos adolescentes. Você, adolescente, convide mais alguém para estar participando. Será uma bênção. Deus abençoe. Vem também, irmã